Bom dia, espero que todo mundo está bem em casa, com saúde. Bem-vindo ao webinário de Pacientes Unidos. Nós fazemos webinários com expertos sobre diferentes temas e hoje vamos a falar com o Dr. Luiz Fernando Correia, que é uma jornalista médico que vai falar sobre a situação de Covid no Brasil. Também vai fazer algumas recomendações aos ONGs que trabalham com pacientes no Brasil, para assegurar que os pacientes são bem cuidados durante essa época, quando eles deveriam ficar em casa. Outra coisa, eu não sei se o grupo conhece bem essa plataforma de GoToWebinar, mas você vai ver uma parte abaixo que fala, que diz encuesta. Nós também estamos fazendo 9 perguntas, que você pode explorar essa parte de encuesta, essa matéria também. E também, se vocês têm mais interesse em o trabalho dos Pacientes Unidos, por favor, registra no pacientesunidos.org para mais informação e mais cursos e mais apoio para os grupos, os ONGs em Brasil. Então, Dr. Luiz Fernando, eu deixo a plataforma para você. Obrigado, Alessandra. Queria agradecer aos Pacientes Unidos pelo convite para estar aqui conversando com vocês. A gente provavelmente o grupo já vamos encontrar muitos amigos hoje, vamos reencontrar virtualmente muitos amigos hoje. E o desafio foi tentar mostrar qual a situação e qual o impacto da pandemia do coronavírus no Brasil, né? Eu vou tentar aqui, a gente está trazendo trouxe uma apresentação pequena para a gente entender a situação. A situação atual hoje é essa. Esse é o dashboard do Johns Hopkins, é utilizado pela maioria dos especialistas, de quem está acompanhando. Já temos 6.672.000 casos confirmados no mundo, os Estados Unidos na frente, com quase 2 milhões, o Brasil caminhando para 614.000 casos, né? A pandemia já causou registradas quase 400.000 mortes, com 108.000 mortes nos Estados Unidos, e o Brasil, com 34.000 mortes. Ontem à noite passou a Itália e estava na nossa frente. E a nossa história começa quando a gente descobriu que existem os coronavírus. Os coronavírus eram vírus que eram conhecidos praticamente só pelos epidemiologistas e infectologistas, embora pelo menos 4 deles circulem de maneira frequente no meio ambiente e nos causam pequenos problemas, como resfriados e infecções respiratórias leves. São esses 4 aqui, que também vieram dos animais, como todos os outros coronavírus. E o mundo já conheceu 2 ameaças anteriores de coronavírus que poderiam causar pandemias ou terem potencial de causar doenças graves. O SARS-CoV, né, em 2009, e o MERS, em 2015. Esses 2 coronavírus também já tinham aparecido, mas tinham algumas características que não os fizeram tão importantes, como a dificuldade de transmissão, que eram transmissões muito localizadas, só com um contato muito próximo, e, enfim, apesar do SARS-CoV ter causado 800 mortes nos 5 continentes, né, só não teve na Antártida, não chegou a ser uma coisa tão grave quanto a pandemia que a gente está enfrentando. Apesar de parecer que a gente convive com esse monstrinho já há muito tempo, já conhece tudo sobre ele, né, vamos só fazer rapidamente como é que foram os primeiros passos dessa pandemia. Oficialmente, a gente já sabe que essa situação pode ter começado pelo menos 1 mês e meio antes, talvez em meados de novembro, na China, mas o mundo foi alertado oficialmente em 31 de dezembro pelas autoridades chinesas, que comunicaram à Organização Mundial da Saúde. Em 7 de janeiro, o agente foi identificado, o agente causador, o novo coronavírus. Oficialmente, por volta no dia 8, a China não só já tinha identificado, como principalmente
publicou o genoma do vírus no dia 8, divulgando para o mundo inteiro. Isso é muito importante porque marca o início da possibilidade de produzir teste e começar a pensar numa vacina. A primeira morte na China acontece no dia 11 e a gente chega nessa conta macabra de quase 400 mil mortes nesse momento no mundo inteiro. Isso é só para a gente lembrar que foi 11 de janeiro a primeira morte na China, o primeiro caso na Europa, na França, detectado em 24 de janeiro, mas a gente também já aprendeu que provavelmente para esse caso ser detectado na França em 24 de janeiro, o vírus deveria estar circulando já há algum tempo naquele país antes de ser detectado. O problema todo é que ele continuou se espalhando e continua se espalhando pelo mundo. Esse é o gráfico de ontem, do Centro de Controle de Doenças Europeu, que traz as informações coleta informações do mundo todo e mostra a disseminação dos casos. Ou seja, é uma curva que se mantém ascendente, ela começou muito aguda no início de janeiro, né, com os casos da China, basicamente, depois o salto para a Europa e aí depois para as Américas. Isso é a curva de evolução do coronavírus no mundo em número de casos. A gente tem aqui, incluindo o Brasil na história, né? A gente tem nossos primeiros casos no final de fevereiro e início de março e continuamos crescendo, infelizmente, sem controle até esse momento. Essa curva está em escala logarítmica, por isso que ela parece um pouco atenuada, mas se você for botar em escala linear, ela é uma curva bastante aguda para cima. A gente aqui vê uma curva, essa já em escala linear, somando o número de casos confirmados, com uma maneira interessante. Essa curva talvez seja melhor para a gente entender onde a gente está na epidemia em relação ao Brasil. Por quê? Essa curva é uma curva de casos bissemanais. Ou seja... Desculpa, Luiz Fernando, não estamos vendo a apresentação. Você pode compartilhar sua pantalla? Desculpe. Agora, agora sim. Obrigada. Então, vou fazer uma rápida revisão do que a gente mostrou. Esse era o quadro que eu mostrei inicialmente, que eu achei que estava aparecendo. Desculpe, o quadro, o dashboard todo do Johns Hopkins, com todos os casos confirmados. Parada com 15 dias atrás. Então, isso mostra que a gente continua. Essa é a importância de entender. Não estamos nem perto de começar a diminuir o número de casos. Por que eu digo isso? Se a gente for olhar a aparência da... quando a gente olha a curva dos Estados Unidos, a gente vê claramente, os Estados Unidos teve uma subida muito grande,
do número de casos confirmados a cada 2 semanas, depois ele tem algumas irregularidades e começa a descer de maneira constante, como continua até agora. O Brasil ainda está na sua fase ascendente, que foi mais lenta do que os Estados Unidos, é verdade, mas, infelizmente, ainda em fase ascendente. É isso que a gente tem que ter em mente e é isso que vai afetar a nossa vida nos próximos meses, na verdade. O número de mortes no Brasil segue, obviamente, a mesma tendência, lembrando sempre que a gente, quando pensa em número de mortes no coronavírus, na pandemia, estamos olhando para o retrovisor, ou seja, estamos olhando para o que aconteceu há 3 semanas atrás, basicamente, e os pacientes foram internados por 3 semanas antes de resolver se vão, quer dizer, poder saber se vão falecer ou se vão poder sair do hospital, né? Então, isso aqui a curva de mortes dos Estados Unidos é muito semelhante àquela que a gente viu antes, bissemanal de casos, e o Brasil ainda sem sinal algum de pelo menos ter chegado num platô. A gente não tem essa tendência. Lembrando que para você ter essa tendência, você tem que pensar em algumas 2, 3 semanas, que é mais ou menos isso aqui um pouco mais, né? Se pensar nós falamos de 15 dias em diferença de cada ponto, aqui tem praticamente 1 mês de platô mais, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 meses de platô. Depois começa a crescer o número de mortes. Então, é uma tendência que a gente tem que se preocupar muito com isso, porque a gente não chegou nesse ponto e a gente está discutindo reabertura e atividade econômica no Brasil, o que é uma situação extremamente grave. E o que tem? Qual a consequência disso? A consequência disso é isso aqui. É aqui que os nossos pacientes estão sofrendo. Por quê? Essa aqui é a utilização de recursos hospitalares, segundo dados do Imperial College de Londres, coletados de autoridades brasileiras, que mostram somente os recursos destinados à Covid-19, que são basicamente, durante algum tempo, ainda está começando a mudar, mas até aqui, pelo menos, eram todos os recursos hospitalares do Brasil. Em algumas cidades ainda são. O que a gente tem? Se a gente pensar em número de leitos disponíveis, a gente tem leito sobrando, em tese, que é essa mancha rosa grande aqui. Agora, se a gente pensar em leitos de terapia intensiva, a gente está muito acima da necessidade, ou seja, nós estamos falando aqui de quase 10 mil, nós estamos falando de 8 mil leitos, um déficit de 8 mil leitos, mais ou menos, nesse momento. E a tendência da projeção do Imperial College, que é muito ruim para o Brasil, é uma tendência de que a gente chegue em 4 de agosto com um total de 125 mil mortes. Então, a gente provavelmente vai ultrapassar o número de casos dos Estados Unidos quando chegar nesse momento. Então, isso é a nossa situação atual. É isso que preocupa a gente, porque vocês estão recebendo, com certeza, percebendo e recebendo as informações e as demandas dos pacientes que procuram as organizações não governamentais, por conta de que todo o recurso hospitalar do país, a grande parte dele agora está sendo utilizado ainda para atender a Covid-19 e todos os tratamentos foram paralisados de maneira genérica, né? A gente não tem métodos, a gente não tem acesso, nesse momento a gente não tem mais acesso a diagnóstico, a gente não tem acesso a leitos para procedimentos eletivos que estavam marcados e não foram feitos. Então, essa é a nossa realidade nesse momento e é a realidade que preocupa muito todo mundo, porque a gente aí, vamos ver como é que a gente vai ter que se preparar para os próximos meses e principalmente até se pensar em alguns anos. As perspectivas de tratamento elas não existem, objetivamente, não existe solução mágica para essa pandemia, né? Todas essas propostas que a gente escuta todo dia e questiona todo dia, se é cloroquina, se é remdesivir, se é uma nova droga lá da Rússia, nenhuma delas é uma solução prática, porque se a gente entender que é uma doença viral aguda, o modelo de doença viral aguda que a gente mais conhece é a gripe, a gente sabe que não tem remédio para gripe, de maneira objetiva, né? Inclusive, brinca-se entre os médicos e os pacientes que gripe é uma coisa que dura 7 dias com remédio
e uma semana se você não fizer nada. Então, doença viral é muito complicado de tratar. Quando ela fica muito grave, é muito mais complicado ainda, né? Então, a gente viu isso por conta do que aconteceu com os pacientes de coronavírus que acabaram falecendo e continuam falecendo. A sorte é que a gente trabalha com a conta de 85% dos pacientes tendo sintomas muito leves ou nem eventualmente tendo sintomas. A gente tem alguma coisa entre 15% e 20% dos pacientes precisando de hospital e a gente tem 5% desses pacientes chegando à necessidade de terapia intensiva e, eventualmente, um percentual pequeno pode chegar a falecer. Nós estamos falando aí alguma coisa perto de até 3% de mortalidade, dependendo do centro de tratamento. E, infelizmente, por excesso de demanda e falta de estrutura, o Brasil tem registrado alguns números muito graves, como, por exemplo, 10% de mortalidade em algumas cidades. Essa é a nossa realidade, esse é o que está acontecendo agora. A gente teve a ideia de trazer esse webinar para a gente poder discutir esse tema e mostrar para vocês uma coisa que eu acho interessante a gente, para terminar essa primeira parte, que é o fato de que onde a gente vai, para onde estamos indo? Hoje eu fui demandado essa pergunta até na Rádio CBN, onde eu trabalho, fui demandado para responder essa questão de qual é a perspectiva. E, ao mesmo tempo, saiu um trabalho hoje, está sendo divulgado na mídia leiga da Espanha, que o inquérito epidemiológico da Espanha mostra alguma coisa perto de 5% da população somente com anticorpos contra o novo coronavírus. Apesar desses números enormes, a gente sabe que só até agora todas as pesquisas, que são poucas, mostrando quantas pessoas já foram contaminadas e estão imunes, são muito desanimadores. E esse número de 5% é um número, na Espanha, que a gente consegue até chegar a uma conta matemática que leva a ele, que é o fato de que a Espanha tem alguma coisa perto de 50 milhões de habitantes, né? A Espanha teve 240 mil casos confirmados. A gente conta geralmente 10 para cada um, ou seja, para cada caso confirmado temos pelo menos 10 casos na comunidade. Levaria a conta da Espanha para 2,4 milhões de pessoas tendo sido infectadas. Está bem dentro, muito próximo desses 5% que foi detectado na pesquisa, então possivelmente alguma coisa perto disso é real. Isso indica o quê? 5% da população de um país, ou de uma cidade, ou de uma região já imunizados contra o coronavírus não garante imunidade de rebanho. É uma palavra, que é um título que andou sendo muito discutido, que é o seguinte: é aquela hora onde o vírus, uma pessoa infectada sai à rua e não encontra mais ninguém suscetível, ou seja, que não tenha tido a doença ainda, para gerar um novo paciente, para infectar aquela pessoa e ter um novo paciente. Para isso, você tem que ter alguma coisa perto de 60%, dependendo da doença. Aí variam algumas pesquisas de infectologistas e epidemiologistas, porque tem muita variável envolvida, o tipo do vírus, enfim, mas alguma coisa em torno de 60% da população tem que estar imune. Então, ou você espera até a hora que 60% da população tenha sido contaminada, ou você espera a hora onde 60% tenha sido vacinada por uma vacina que gere anticorpos de maneira segura. Então, a conclusão disso é: essa situação vai durar, temos que nos preparar, nos organizar para ajudar os pacientes por algum tempo prolongado, porque essa é a realidade que a gente vai enfrentar nos próximos meses e, quiçá, durante alguns anos, até que a vacina esteja disponível para a população do mundo inteiro. E vamos fazer de novo uma conta aqui de cabeça muito simples. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. A gente vai precisar que 60% das pessoas tenham sido vacinadas. Precisaremos de 4 bilhões e meio de doses de vacina espalhadas pelo mundo inteiro para que a tal imunidade de rebanho seja atingida na população mundial.
E eu não estou descontando aí ainda o crescimento vegetativo da população, ou seja, mais pessoas nascerão entre hoje e o momento que essa vacina for disponibilizada. Mas provavelmente, no mínimo, precisaremos de uns 4 bilhões e meio de doses para poder chegar nesse ponto de, entre aspas, de segurança. Só que isso demanda que a população se cuide, que a população mantenha as medidas de distanciamento social, as regras de higiene sejam bastante cumpridas e que a gente viva de uma maneira um pouco diferente do que vivia até hoje. E aí, o atendimento dos nossos pacientes, né? Seja de que doença for, do câncer, das doenças crônicas raras, das doenças crônicas do tipo doenças infecciosas ou doenças não transmissíveis como diabetes, como é que a gente vai fazer? Então, a pergunta que está indo para vocês agora, qual o maior desafio para os pacientes que estão com a doença ou estão em tratamento? Nesse momento, alguns desafios se colocam. Eles têm medo de sair de casa, eles não têm a disponibilidade de tratamento para poder ser atendido, eles não encontram aonde serem atendidos. Então, esse é o nosso grande desafio, né? O acesso às cirurgias. No caso específico do câncer, a gente tem um grande problema, que é a demanda reprimida, ou seja, toda a necessidade de início de tratamento, biópsias, cirurgias iniciais, até mesmo para o diagnóstico, não foram feitas nesses meses e que vão começar a serem feitas daqui a pouco. Alguns hospitais privados já estão começando a reativar as suas aulas cirúrgicas. Então, nós temos um grande problema, que é esse acúmulo de pacientes a atender, desde o diagnóstico inicial do raio, dos primeiros exames, até a cirurgia e o tratamento, né? E aí veio a grande novidade, que é a segunda pergunta que a gente está propondo para vocês, que é qual modo... uma das soluções possíveis foi a chegada da telemedicina, né? O Brasil, ano passado, teve a tentativa de telemedicina e agora, com a lei da pandemia, existe telemedicina oficialmente no país. Mas ela existe para todo mundo? Os seus pacientes, ou somente os pacientes de saúde suplementar? Provavelmente, esses estão sendo atendidos por telemedicina. No SUS, algumas iniciativas já existem, mas com certeza a gente sabe que isso é uma dificuldade e, às vezes, nem com nenhum nem outro. A gente gostaria que vocês respondessem essa pergunta que está na nossa pesquisa, para a gente entender qual foi realmente o impacto da telemedicina. Eu tenho uma visão pessoal de que a telemedicina pode mudar o cuidado dos pacientes daqui para o futuro, mas nunca substituindo a medicina, mas até nesse processo de conseguir atender tudo que ficou para trás, a telemedicina pode e vai funcionar, tomara eu acredito, como um grande auxílio. Por quê? Consultas de revisão mais simples, onde você precisa mostrar um exame, conversar com o seu médico, isso pode ser feito por telemedicina, não desafogando um pouco os sistemas de consultórios, ambulatórios. O problema é que essas clínicas e mesmo os ambulatórios públicos têm que ter montado essa estrutura de telemedicina para fazer. Tem uma grande vantagem, que você pode oferecer esse tipo de serviço a locais que não habitualmente tinham um especialista à mão. Isso tudo é, com certeza, uma boa perspectiva para o futuro. A pergunta número 4 da nossa pesquisa é se os pacientes conseguiram utilizar o receituário eletrônico. Esse é um grande avanço, é uma coisa relativamente comum nos Estados Unidos e na Europa, onde você, depois de ser atendido, o seu sistema de saúde ou o seu médico mandam diretamente para a farmácia a sua prescrição. Inclusive, nos casos de doença crônica, essa prescrição pode ser renovada de maneira muito mais simples, sem que haja necessidade, mais uma vez, de se utilizar o sistema para marcar uma consulta, né? A pergunta é, se os pacientes conseguiram receber receita eletrônica e também receber o remédio, porque também tem isso. As farmácias vão ter que estar adequadas a isso, né? E aí a pergunta, a opção B mostra isso. Eles têm a receita, mas não conseguem receber. Ou então nem conseguiram receber a prescrição eletrônica.
A nossa realidade ela é muito variada no Brasil, a gente sabe disso. O Brasil é um país muito desigual, como, aliás, os Estados Unidos também o é, mas principalmente no Brasil, que a gente está falando, a dificuldade dessa de implantação de coisas desse tamanho é sempre muito difícil, né? E aí vem a questão, aí junto com, complementando essa pergunta número 4, a pergunta número 5 fala sobre se eles conseguiram receber as receitas de 3 meses para tratamentos continuados, né? No posto de saúde ou na farmácia. Isso é muito importante porque, em tratando-se de doenças crônicas, essa é uma questão fundamental. A gente já tem uma dificuldade grande, conhecida, com relação à adesão do paciente ao tratamento, que muitas vezes traz uma dificuldade para que o tratamento seja eficiente, né? Se, além disso, o paciente tiver dificuldade de conseguir de receber o seu remédio, aí a coisa vai ficar muito complicada e atrapalha mais ainda a adesão. Então, a prescrição de medicamentos de ação contínua é fundamental. Então, será que eles receberam a receita de 90 dias e conseguiram receber o remédio? É uma adaptação da pergunta de cima. A opção B, receberam a receita, mas não conseguiram receber o remédio, ou, enfim, nem receberam a sua receita. Aí vem um questionamento que a gente fala sobre o que a gente pode fazer com isso, né? A gente gostaria de saber das ONGs, principalmente, como é que os pacientes estão se comunicando e, principalmente, traduzindo as suas angústias através de mídias sociais, por exemplo, para apoio emocional e suporte psicológico, se sim ou se não, e quais plataformas de mídia social foram usadas, ou até mesmo, importante saber se a gente teve uma utilização de alguma plataforma específica, alguns canais, algumas plataformas de ONGs já permitem essa comunicação direta, né? E principalmente essas mais comuns, Facebook, Instagram, YouTube, Zoom, essa GoToMeeting que a gente está usando aqui, enfim, todas elas podem ser utilizadas, a gente quer saber se elas estão realmente sendo utilizadas, né? Além disso, além do coronavírus, quais os outros temas, o que é importante para o paciente? O paciente está angustiado com as dúvidas com relação ao vírus, com relação à pandemia, com relação ao tratamento da doença causada pelo coronavírus, que é a Covid-19, a gente tem sempre que lembrar isso, né? A gente está usando esse nome de maneira intercambiável, trocando uma coisa pela outra, mas, vamos lembrar, o vírus é o SARS-CoV-2, que ele é muito parecido com o vírus da SARS, só que leva o número 2, que é um pouquinho diferente, e a Covid-19 é a doença que ele causa. É a doença causada pelo coronavírus que nasceu em 2019. Né? Foi o que a OMS escolheu para batizar a doença causada por esse vírus. Mas o que o paciente tem de preocupação além disso, né? O paciente tem preocupação com outros temas, com o serviço de apoio que ele precisa, como é que ficou a função do advocacy durante a pandemia, como está sendo a possibilidade ou não de captação de recursos. Tudo isso são coisas que a gente quer conhecer das ONGs que fazem parte do Pacientes Unidos, informando para a gente. Além disso, o Pacientes Unidos compôs uma carta para a Organização Pan-Americana de Saúde com recomendações aos pacientes. A gente quer saber de vocês se vocês querem participar mais disso, recebendo mais informações sobre essa carta e essa comunicação. Enfim, esse é o questionário que a gente está encaminhando para vocês em paralelo ao nosso webinar. Agora eu gostaria de ouvir da Alessandra se a gente tem algumas questões que a gente possa discutir nesse momento diretamente. Obrigado a vocês pela paciência de me escutar. Obrigada, Dr. Luiz Fernando. Eu tenho uma parte que fala perguntas, e temos algumas perguntas aqui, mas para qualquer outras perguntas, vocês podem ir fazendo essas perguntas. Uma pergunta que entrou a pessoa está pedindo recomendação de como assegurar que o tratamento para o paciente siga sem parar. Se tem uma maneira de assegurar que o paciente pode manter seu acesso a seu medicamento. Se
se você, em sua vida profissional, ha visto alguma coisa que funciona numa situação assim, devido a que os pacientes não podem sair da casa. O que está sendo importante nesse momento? Nós estamos num momento onde as sociedades médicas e as instituições, ainda falando de hospitais e clínicas, já estão se organizando de maneira prática para a retomada dessas atividades. O que é importante o paciente saber? No paciente, eu vou falar especificamente até para o paciente de câncer, que a gente conhece. O paciente de câncer, muitas vezes, e o paciente crônico com doença mais intensa, mais grave, também precisa muitas vezes de acompanhamento. Essa é uma prática que vai mudar, né? Vai ter que se criar as estruturas que estão sendo criadas nos hospitais e nas clínicas não vão ter espaço para que o acompanhante entre na sala ou fique na sala com o paciente. Então, isso é uma realidade que vai ter que ser discutida desde já com todo mundo, para a gente já saber, quando o paciente for encaminhado a um ambulatório ou uma clínica, ele não vai poder ter o seu acompanhante junto com ele, provavelmente. E isso não é uma questão... É uma questão de segurança, porque não dá para juntar muita gente mesmo, não sabe disso. E essa coisa vai permanecer, nós vamos ter bastante tempo, ainda convivendo com essas medidas. Mas, para garantir que funcione, você tem que cobrar que o seu sistema de saúde ambulatorial esteja preparado para atender pacientes com as medidas de distanciamento social e de higiene que estão previstas pela OMS, que são as que a gente já sabe também cientificamente que são capazes de proteger os pacientes. Uma coisa que está acontecendo em outros países na América Latina é que eles estão fazendo esforço de levar enfermeiras à casa para fazer coisas como infusões e outros serviços ambulatórios para assegurar que o paciente não tenha que sair da casa. Você acha que isso seria alguma coisa factível em Brasil? Eu acredito que, idealmente, sim, né? O que a gente viu de muito claro nessa pandemia é que a atenção básica à saúde, como a gente chama, essa proximidade onde você pode receber o tratamento na sua casa, onde tem uma clínica mais próxima da sua residência, aí essas pessoas sejam pessoas que conheçam a sua realidade local, a cultura daquela micro-região mesmo, até um pedaço, às vezes, de uma cidade, isso é fundamental. Mas isso, infelizmente, é factível, mas a gente não tem essa estrutura tão forte quanto a gente gostaria. Por exemplo, você tem uma ideia, Alessandra, no Rio de Janeiro, a gente, há 6, 8 anos atrás, tínhamos em torno de alguma coisa perto de 45% da região coberta, da área da cidade coberta com saúde da família. Chegamos a 79%, mas retrocedemos para alguma coisa perto de 50% nesse momento. E esse atendimento teria sido fundamental para diminuir o impacto da pandemia também. É lógico que a gente até vamos aproveitar para comemorar a aprovação do projeto de lei da quimioterapia oral ontem no Senado. É muito importante isso, porque com certeza isso torna mais factível até o tratamento de alguns tipos de câncer para pacientes que não precisarão fazer infusão endovenosa de quimioterapia. Isso é muito bom e a gente gostaria que isso estivesse, com certeza, não só oficialmente no papel, mas, na verdade, disponível para todos os pacientes que precisassem. Tem outra pergunta aqui, é um comentário, mas também uma pergunta para você. Fala que as unidades de saúde de rede pública não têm um serviço de atendimento telefônico eficaz. A maior parte do atendimento que tem que ser presencial. O que podemos fazer para cobrar um investimento nessa área? Esse vem de Sheila. Então, bem-vinda, Sheila. Obrigada por essa pergunta, porque eu acho que isso é uma pergunta muito importante, não só para agora, mas também para o futuro, né? Isso é fundamental. A gente tem algumas certezas nessa grande confusão da pandemia. Uma delas é que o Sistema Único de Saúde se mostrou fundamental cada vez mais no país. É o SUS que está segurando a barra da pandemia no Brasil, é o SUS que está atendendo os pacientes no país todo. Então, a gente tem que brigar para fortalecer e financiar melhor o SUS. Essa falta de contato
de mecanismos alternativos de contato do Serviço Público de Saúde é uma coisa crônica, histórica e já virou até folclore, né? A gente não consegue conversar com ninguém, não consegue ter uma informação nenhuma. Isso vai ter que mudar, o mundo já mudou. A gente tem que cobrar, sim, que a sua autoridade local... Vamos lembrar uma coisa importante. A gestão da saúde, a gestão plena de saúde, basicamente ela é municipal. Ou seja, na sua cidade, é o seu prefeito e o seu secretário de saúde que são os principais responsáveis. É dele que você tem que cobrar diretamente. É lógico que algumas situações de tratamentos mais complexos podem ser realizados em institutos estaduais e até mesmo federais, mas a gestão do dia a dia ela é municipal. Então, é esse cara que tem que ser cobrado, e ele está mais próximo, até, vamos dizer assim, fisicamente, do que o pessoal que está lá em Brasília, né? Então, as organizações têm o poder de cobrar das secretarias municipais, participar dos conselhos municipais de saúde. Eu sei que isso é complexo, eu sei que isso é difícil, muitas vezes esses conselhos são utilizados politicamente, mas eles têm um papel fundamental para você poder cobrar esse tipo de coisa, viu, Sheila? Sendo jornalista, o que você está vendo nos jornais em Brasil que te dá um pouco de pensamento? O mídia do Brasil está fazendo um bom trabalho confrontando os mitos, também informando ao povo? Temos, a gente tem algumas... Isso é curioso, né? Porque se falou muito nos últimos tempos sobre a falência e até mesmo a previsão da morte da mídia tradicional. O que outra coisa que a pandemia mostrou é a mídia tradicional ainda é e vai continuar sendo, acredito eu, talvez de formas diferentes da habitual, a fonte de informação segura. Onde você podia conseguir informação segura? Nos canais de televisão que estavam fazendo programas específicos de orientação, nos jornais que estão fazendo programa específico de orientação, com o apoio de sociedades médicas, com o apoio de especialistas, muito mais do que o que parecia ser a imprensa, o jornalismo está acabando, a imprensa já mudou, o que vai acontecer é que vai ser tudo substituído por informações eletrônicas. Ou seja, se você for olhar o que sai nos grupos de WhatsApp, com certeza, ou quase com certeza, você vai receber a informação errada. Você tem que procurar a informação que está nos canais oficiais. Porque eu não digo canal, eu não falo canal oficial do governo, eu falo mídia tradicional, onde você consegue identificar não só a presença de um jornalista que fez a apuração daquela história, mas também do especialista, da sociedade médica. É esse local que a gente tem que buscar. Por outro lado, a gente sabe que a própria mídia tradicional brasileira tem que evoluir muito, né? Já temos alguns canais alternativos bastante interessantes no YouTube, fazendo também comunicação importante de saúde, canais via Instagram fazendo comunicações importantes, né? Eu, por exemplo, vou falar do meu, né? Nós criamos um site, o pordentrodocoronavírus.com.br. Além disso, eu faço lives no meu perfil do Instagram todos os dias, desde fevereiro desse ano, metade de fevereiro. E o que eu posso prometer para vocês é o que a gente tem na CBN também, que a gente está fazendo programas específicos na rádio sobre isso. Formação baseada em evidência científica. É curioso, porque o trabalho da mídia tradicional, que estava sendo muito criticado e até mesmo não muito valorizado, se mostrou a ferramenta formal da gente conseguir levar a informação correta e científica. Isso foi uma constatação. Mas também mostrou que temos fragilidades importantes, temos que aprender a usar melhor os outros canais de comunicação, especialmente os de mídia eletrônica, como esses que eu falei, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Uma grande parte do trabalho que os ONGs fazem é apoio emocional. E isso é porque o paciente sempre se sente um pouco sozinho, tem uma estigma
E o trabalho do ONG é muito importante para levar os pacientes ao grupo de apoio, assim que as pessoas podem falar entre eles. Devido a que, durante essa época de coronavírus, os grupos não podem fazer coisas assim, você pode dar uma recomendação, pensando um pouco do mídias sociais, de como os ONGs em Brasil podem criar uma cultura mais de ajudar os pacientes de uma maneira psicológica, mas à distância também. Eu acho que a gente pode evoluir em termos de ONGs para essas comunicações como a gente está fazendo hoje, né, onde você pode chamar as pessoas para uma reunião virtual, em vez de ter que, como a gente fazia, grandes eventos, fazer eventos virtuais com muita frequência, chamando especialistas, botando o seu próprio time para falar, né, o seu time de apoio das ONGs que conhecem os pacientes pelo nome, conhecem a história dos pacientes. Agora a gente tem essa possibilidade, a gente está aprendendo a viver essa nova vida de comunicação virtual, então a gente acha que tem que investir muito nisso, Alessandra, a gente tem que investir na abertura desses canais virtuais, abertura de conversas, salas de conversa, você pode abrir uma sala de conversa, por exemplo, mediada por um psicólogo, como você fazia na sede da sua ONG, faz isso no Zoom, faz isso no GoToMeeting, contas gratuitas, inclusive você pode fazer até 300 pessoas podem fazer parte de uma sala virtual. Então, por que não conversar virtualmente com seus pacientes em horários marcados, oferecer os serviços que eram oferecidos de maneira física, de maneira virtual, consultas ao suporte jurídico por uma teleconsulta jurídica ao seu departamento jurídico, oferecer esse canal com hora marcada, privacidade, se quando é o caso dessas coisas mais delicadas. Eu acho que tudo isso é a evolução do que a gente vai ter. A gente aprendeu inicialmente a fazer isso com o nosso banco, né? Vamos lembrar, antigamente, 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu abri minha primeira conta no banco, pouco mais de 45 anos atrás. Então, era tudo no papel, era cheque, lembra? Quem usa cheque hoje em dia, muito pouca gente utiliza. Você aprendeu a usar o cartão, do cartão a gente passou rapidamente para o aplicativo do banco no celular, então a gente caminha de maneira muito rápida para essa comunicação digital. Isso já está na cabeça da gente. Então vamos aproveitar isso, vamos fazer sala de reunião virtual com os pacientes, vamos abrir canal de consulta jurídica para o paciente, tudo isso por teleatendimento, inclusive com certeza a sua ONG vai poder atingir mais gente, vai poder oferecer serviço para mais pessoas, né? Talvez você seja mais fácil conseguir apoio de companhias de comunicação do tipo provedores dessas plataformas, porque eles têm interesse que todo mundo conheça a sua plataforma. Então, eu acho que esse é o futuro. Eu acho que esse é um futuro que chegou atropelando. E eu acho que a grande mensagem que a gente tem que passar para todos os pacientes é o seguinte: olha só, se antigamente, né, até dezembro do ano passado, o paciente estava sozinho em casa, hoje está todo mundo sozinho em casa. Então, talvez seja mais fácil para todos entenderem essa angústia que você, paciente, sentia quando estava sozinho na sua casa com a sua doença. Está todo mundo no mesmo barco. Bom ponto. E também outra fonte de informação são os bloggers, que tem muitos bloggers também que falam basado em suas experiências personais de ser paciente. Uma outra coisa que eu estava assistindo ao Instagram Live do Dr. Luiz Fernando Correia ontem da noite. Estivemos falando, ou você estava falando, e eu acho que isso é um bom ponto de fazer aqui, que essa pandemia está levantando informação para nós sobre as barreiras enormes de nosso sistema de saúde. E isso pode ajudar a melhorar o sistema depois, né? Então, você poderia falar um pouco dessas desigualdades e que oportunidades podemos ter no futuro agora que esses problemas são destacados? Eu acho que a gente não pode... Primeiro, isso não vai... Quer dizer, essa primeira fase
essa primeira fase vai passar, todo mundo sabe disso. Agora, o que a gente tem que lembrar é que essa busca pela melhoria do SUS, essa busca pela integração dos sistemas, a gente tem que aproveitar essa necessidade, toda essa dor que a gente está passando para melhorar o sistema como um todo. Uma coisa importante ficou muito claro que existe a possibilidade de integração entre público e privado. Está na hora do Brasil acabar com essa história de que existem duas saúdes, uma saúde pública e uma saúde privada. Só existe uma saúde, a gente paga por ela o tempo todo, seja com os impostos, seja quando você paga imposto e tem saúde suplementar, ou seja, é uma saúde só. E está na hora de aproveitar toda essa dor que a gente está sentindo para transformar essa situação. Porque ficou muito claro que nenhum sistema é capaz de viver sozinho, né? Ninguém é capaz de viver sozinho mais, apesar de estar cada um na sua casa, né? Mas não podemos sobreviver sozinhos. E a saúde não vai sobreviver sozinha, ela só vai sobreviver se entender, e ali a pandemia mostrou. A saúde pública, ela se integra e se complementa com a saúde suplementar, que pode ajudar, em alguns locais estão até fazendo hospitais, gerindo hospitais, construindo hospitais, enfim. Mostrou-se que a saúde suplementar faz parte da saúde do Brasil. E é isso que a gente tem que aproveitar, empurrar isso, não deixar esse movimento diminuir, porque, eventualmente, vai arrefecer um pouco a demanda por causa da pandemia. Vão surgir outras necessidades, a maior delas vai ser como correr atrás do prejuízo que ficou acumulado, né? A gente já começou aqui lá na conversa da apresentação, onde exames não foram feitos, cirurgias não foram realizadas, biópsias não foram feitas, tratamentos não começaram, tudo isso vai ter que ser demandado. Agora, mais importante é não perder o foco de que isso tudo tem que ser melhor, aproveitando o que a gente aprendeu nesse período para melhorar o sistema. Obrigada. E também uma outra pergunta que entrou, e você pode explicar um pouquinho? Não tem um eco agora. Por que é tão perigoso para as pessoas com uma doença, uma outra doença, o Covid? A gente percebeu desde os primeiros casos do status na China que pacientes que sofriam de uma doença grave, crônica, e principalmente os mais idosos, estavam no maior risco de morrer dessa doença. Hoje em dia, a gente entende isso. Agora, sempre foi uma angústia muito grande dos pacientes isso. Olha, eu tenho uma doença crônica, isso me torna só por isso ser um paciente de risco maior? Não. Não é porque você tem uma doença crônica que você, por conta disso, tem um risco maior de vir a morrer ou tem um problema mais grave pelo coronavírus. Algumas patologias, sim, né? Agora, o diabético bem controlado, ele tem um risco muito próximo do normal, né? O hipertenso bem controlado tem um risco muito próximo do normal. O doente de doença cardiovascular, que está fazendo tratamento, está controlado, perdeu peso, principalmente diminuiu o seu grau de obesidade, ele tem um risco menor ou muito próximo do normal. O paciente de câncer em tratamento equilibrado tem um risco muito próximo do normal. O paciente HIV positivo, que está com seus índices controlados, também não tem um risco aumentado só por ser portador até de uma doença, de um vírus que causa imunodeficiência. Não. Isso é muito importante porque é lógico que esse paciente está fragilizado do ponto de vista emocional, muitas vezes até fragilizado do ponto de vista físico pelo tratamento que ele faz, mas não só por isso ele tem um risco aumentado. Cada paciente é um paciente, o risco é pessoal, varia muito. A gente só tínhamos os pacientes chineses para entender isso no início, agora já temos 6 milhões de pessoas contaminadas, vão ter com certeza trabalhos muito grandes em termos de pesquisa, avaliando o risco de pacientes das mais variadas idades, e cada vez mais a gente está vendo, inicialmente, a curva de risco variou de acordo muito mais com a demografia daquele, ou seja, com o povo daquele país onde ela estava acontecendo, do que talvez pela doença em si. Por isso que quando a doença chegou nas Américas, que são países mais de pirâmide populacional mais jovem,
a gente começou a ver pacientes mais jovens e se surpreender com o fato de que pacientes jovens estão tendo formas graves, que pacientes jovens estão até morrendo de maneira bastante frequente pela Covid-19, quando a gente imaginava que isso era um problema só de idosos, porque esse foi o retrato que a China mostrou. Então, é muito importante que cada um entenda que, se tem uma doença crônica, ela está sob tratamento e ela está controlada, o seu risco não é maior só por causa disso. Isso é muito importante para não trazer uma angústia a mais para esse paciente. Eu acho que isso é um bom ponto para entender da ponto de vista de grupo de paciente, porque nós sempre estamos tratando de assegurar que os nossos pacientes estão vivendo bem, estão controlando bem a sua doença, né? E agora isso é uma outra razão para controlar sua doença e para assegurar que está mantendo acesso a tratamento e tratando bem a seu corpo, porque pode ser que se tem uma diabetes descontrolado que vai ter um impacto muito maior, mas se está controlado, a situação é básico igual ao povo geral. Então, doutor Luiz Fernando Correia, eu quero destacar também que cada noite às 7 horas, hora Brasil, Dr. Correia, em Instagram Live, tem um discurso sempre muito interessante. Cada noite tem um discurso distinto, de vez em quando são científicos, de vez em quando são mais sobre as notícias. Então, isso é outro ambiente para viver e conviver com o Dr. Correia, essa época de Covid, onde todo mundo está achando uma comunidade, né? E também o sítio web de Dr. Correia por dentro do coronavírus também .com.br também é um posto de informação muito científico, muito fácil de entender, então compartilhe isso também com seus pacientes, isso também é um outro orçamento, uma outra maneira para assegurar que podemos educar bem aos pacientes que também estão ficando em casa, estão ficando com medo, mas querem mais informação, mas querem a informação confiável. Então, muito, muito, muito obrigada. Em 2 semanas vamos ter a Luciana Holtz, de Oncoguia, falando de uma pesquisa que o Oncoguia fez sobre câncer de pulmão, mas não é tanto uma oportunidade de falar só de câncer de pulmão, mas é uma maneira de mostrar como ONG de saúde nós podemos fazer pesquisa para entender melhor a experiência do paciente. E com essa informação podemos criar estratégias para ajudar melhor aos pacientes, e todos os que estão na linha agora são convidados, e vamos a mandar convite a todos vocês para ver-lhes de novo em 2 semanas. Doutor Correia, para fechar, você tem alguns comentários, palavras, recomendações? Olha, eu quero só agradecer a oportunidade de falar para vocês todos. Isso que a Alessandra falou, daqui a pouco, hoje à noite, lá no meu perfil do Instagram, DR Luiz Fernando Correia, Luiz com S, Correia com I, tá? E, além disso, no site, ela já falou, por dentro do coronavírus.com.br. E uma recomendação que eu posso fazer é a seguinte: vamos focar no básico, vamos nos preocupar com as medidas de higiene, aquelas que nossas mães e avós sempre falavam: lavem as mãos. O brasileiro é um povo que toma muito banho, mas a gente não tinha o hábito de lavar a mão. Vamos lavar a mão com mais frequência. Se não puder lavar a mão, vamos usar o álcool gel. Vamos usar as máscaras. Já se provou que é uma ferramenta fundamental na diminuição do espalhamento do vírus. Vamos tomar esses cuidados, focar nisso. E é o seguinte: não precisa de remédio mágico, não precisa de tratamento mágico. A todo mundo fala assim: é minha imunidade, uma doença imunológica. Então é o seguinte: sabe o que faz bem para a imunidade? Uma dieta equilibrada, 5 porções de frutas e vegetais por dia, exercício físico e dormir bem. Se você fizer isso, não vai precisar gastar dinheiro com vitamina, com fórmulas mágicas, nada disso. Foca no que é básico, foca no que faz bem para o seu corpo.
tá? E a gente está aí para ajudar vocês, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E espero vocês todos de noite, lá no Instagram, DR Luiz Fernando Correia. Até mais. Obrigada, doutor. Obrigada a todos vocês. Bom dia. Bom dia a todos. Tchau.